Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional com toda a família. Estamos neste mês de julho falando sobre Minha Casa Vencendo Gigantes. Essa é a segunda semana e nós estamos meditando a respeito de resgatar a autoridade para vencer. E na oportunidade de hoje eu quero meditar juntamente com você em um texto do Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, no verso de número 25 a 28. O texto da Escritura diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos falando sobre família. Então, é claro que a nossa meditação será feita toda tendo em vista essa perspectiva da vida familiar, mas isso não quer dizer que o que for tratado aqui não serve para o nosso relacionamento eclesiológico, ou seja, como igreja, ou o nosso relacionamento social, etc. Uma vez que o reino de Deus, ele está em nós e ele se manifesta em nós, ele se manifestará também através de nós. E isso envolve todas as esferas da nossa vida, seja ela familiar, seja ela eclesiológica, seja ela social, tá bom? No mundo, a autoridade é medida por quantas pessoas estão debaixo do nosso comando, sobre pessoas que você detém autoridade sobre elas. Pelo poder de impor ordens, pela capacidade de ser servido por essas pessoas. No entanto, no nosso tempo, nós temos que tomar cuidado com um gigante chamado gigante do autoritarismo, do orgulho, do egoísmo. Este entra nos lares e destrói os lares, porque tenta aplicar essa lógica terrena dentro de casa. No texto de hoje, Jesus choca os seus discípulos e ele redefine completamente o conceito de autoridade. No reino de Deus, e especialmente na estrutura familiar, o tamanho da sua autoridade espiritual não é medido pelo quanto você domina, pelo quanto você delega, pelo quanto você dá ordens, mas por quanto você se dispõe a ser um serviçal, um servo. Para vencer os gigantes que ameaçam o nosso lar, nós precisamos resgatar a autoridade que nasce da bacia nas mãos e da toalha nos lombos. Então eu quero meditar com você em 3 pontos e retirar 3 lições importantíssimas para a minha e para a sua vida familiar. Primeiro, o modelo do mundo, o perigo do modelo do mundo dentro do lar. Jesus disse, no verso de número 26, não será assim entre vós. Jesus adverte claramente que este modelo gentil é baseado no domínio e na força. Verso de número 25 do texto que nós lemos. Quando trazemos essa postura para dentro de casa, criamos um ambiente de tensão, medo e distanciamento. Pais que lideram apenas por imposição
o cônjuge que disputam quem manda mais, né? Quem domina mais dentro do lar, quem delimita limites, quem impõe ordens dentro do lar. Isso só abre brechas para o gigante da divisão. Jesus corta esse comportamento pela raiz, dizendo: não será assim entre vós. Jesus tem essa preocupação porque essa característica é maléfica para o seu reino. Essa característica é maléfica para o reino de Deus. Consequentemente, trará prejuízos danosos para aqueles que são participantes desse reino. Então, Jesus dá este mandamento, esta ordem, essa diretriz: não será assim entre vós. E nós somos tendenciosos, muitas das vezes, a observar modelos do mundo e tentar replicar. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro, quando nós tomamos modelos que são modelos do mundo, que não tem nenhum princípio bíblico, e colocamos esses modelos dentro de casa. Nós vivemos um período que eu posso delinear aqui para que você entenda melhor. Nós temos um período muito difícil, qual estamos vivendo nos dias de hoje, que é o tempo da pós-modernidade. E no tempo da pós-modernidade estão surgindo várias ideologias. E muitas dessas ideologias, elas têm entrado dentro dos lares. E muitas dessas ideologias são contrárias ao que a Escritura nos diz. A autoridade que Deus nos deu na família, ela não serve para inflar o nosso ego. Ela não serve para promover alguém a um nível de superioridade em relação, em detrimento aos demais. Mas ela surgiu para proteção. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele faz aquela referência, da postura ou da posição, melhor dizendo, do marido e da esposa, o que ele está dizendo ali é que este governo familiar e este modelo de liderança familiar, ele é um modelo criado para a proteção, e para nutrir aqueles a quem amamos. Então, o fato do marido ser cobertura da sua esposa, exemplo de Efésios capítulo 5, não é que ele é mais importante que a sua esposa. Não é que ele é quem manda em sua esposa no sentido do determinismo, no sentido do autoritarismo, totalitarismo. Não, de fato não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando que o marido deverá agir com a sua esposa pelo modelo de Cristo. Bom, e o modelo de Cristo para com a sua igreja é um modelo de serviço. A si mesmo se entregou, morrendo a morte de cruz para que nós tivéssemos vida. Bom, se isso me parece um modelo de autoritarismo, então eu não sei. Mas o que há é o erro de interpretação ou a falta de conhecimento em relação àquilo que a palavra de Deus e que o próprio Jesus, como nós vemos aqui, está propondo para os integrantes do seu reino. O ambiente da sua casa hoje reflete a paz do governo de Cristo? Ou existe uma tensão, existe uma disputa de poder? Eu quero que você comente se você conhece um lar dividido, se você conhece um lar onde a tensão e a disputa são quem governam, e Deus não tem governo sobre aquela casa, mas a disputa,
o autoritarismo é quem governa ali. Comente aí para que nós possamos saber, né, se você tem conhecimento de alguém ou alguma casa que vive assim. Segundo ponto da nossa meditação nessa manhã é: a verdadeira grandeza, ela nasce do serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, né? É a parte B do versículo 26. Jesus vai dizer: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, né? Jesus inverte a pirâmide. Eu sempre, quando tem falado de reino de Deus, quando tem falado sobre esses ensinos do evangelho, principalmente ensinos, por exemplo, a respeito do Sermão do Monte, eu tenho falado muito sobre a inversão da pirâmide. Jesus, ele coloca a pirâmide de cabeça para baixo, né? Jesus inverte a pirâmide. E inverter a pirâmide aqui, entenda, é descumprir com a lógica humana, tá? Quem deseja ter autoridade legítima no lar precisa ser o primeiro a demonstrar amor prático, né? Precisa ser o primeiro a demonstrar paciência, precisa ser o primeiro a demonstrar doação, né? Então, se você não está vivendo essas três realidades de amor prático, paciência e devoção ou doação ao seu lar, à sua casa, à sua família, os integrantes, o pai não quer servir o filho, né? O pai não quer servir o filho. O pai tem dificuldade de ter paciência com o filho, né? Não existe amor prático, né? O que é o amor prático, pastor? São atos de bondade dentro do casamento, são atos, né, que rompem com aquilo que é estático, né, que seriam só palavras. Amor ele não dar-se-á somente por palavras, mas o amor, ele dar-se-á também de maneira prática, né, com atos de bondade, atos de serviço, atos de misericórdia, enfim. O maior na casa é aquele que carrega nas costas a carga dos outros. O maior na casa não é aquele que fala mais alto, é aquele que ora por todos. O maior na casa não é aquele que traz mais dinheiro para dentro do lar, mas é aquele que serve a todos. Maior dentro do lar é aquele que sabe pedir perdão, que ouve com atenção, que se importa com a necessidade do outro. O serviço humilde desarma o gigante do orgulho. E aqui eu quero que você reflita a respeito disso. Servir dentro de casa não é sinal de fraqueza, mas de máxima maturidade espiritual, né? Então, cabe uma pergunta para você: como podemos expressar o amor de Jesus, o amor de Cristo, de forma prática uns pelos outros, através de pequenos atos de serviço no dia de hoje? Comente aí, como é que nós poderemos expressar esse amor de Cristo dentro da nossa casa, né? Estamos falando sobre um contexto familiar. Então, comente aí como é que nós podemos, com pequenos atos, que pequenos atos seriam esses, que refletiriam, né, essa expressão de amor em atos de serviço no dia de hoje. A terceira coisa que eu quero pensar com você é o exemplo supremo do Mestre, né? Jesus finaliza no verso 28 dizendo: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A base, então, da nossa autoridade é o próprio Cristo. Ele, sendo o Rei do universo, despojou-se da sua glória. Ele, sendo Criador de todas as coisas, lavou o pé dos seus discípulos, os pés dos seus discípulos.
Ele, sendo Deus, despojou-se da sua glória e deu a sua vida por nós, morrendo a morte de cruz. Quando a liderança do lar, quando a liderança familiar, marido, esposa, adotam a mente de Cristo para o governo do lar, o lar é blindado contra o egoísmo. Uma casa onde os membros competem para ver quem serve mais se torna um território intransponível para qualquer gigante espiritual. A casa que há muito serviço, a casa que há muita humildade envolvida, né? Serviço ao próximo, eu quero dizer, é uma barreira, cria-se uma barreira, uma proteção contra esses gigantes espirituais. Jesus não pede para, não nos pede para fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Isso é fato. Nós vemos Jesus por todos os evangelhos, ele nos dando o exemplo de como agir. Agora, eu quero deixar uma pergunta final para você, para que você comente aí, para que você compartilhe conosco o que você está achando. E antes dessa pergunta, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você inscreva-se, né, para que você esteja acompanhando aí todos os conteúdos que nós estaremos postando no decorrer desse ano. Nós temos vários projetos para colocar em execução. Este devocional é um deles, mas existirão outros com certeza, né? Curta, compartilhe com alguém que necessita e, muito importante, você comentar a respeito. Comente o que você acha, se você concorda, se você discorda. Comente se você conhece alguém nessa situação. Comente se você precisa de oração, né? Entre em contato conosco, nós estamos disponíveis para aconselhamento, para oração, né? Para tudo aquilo que você necessitar aí para vencer esse gigante, tá bom? Eu quero que você pense a respeito do seguinte: olhando para o sacrifício de Jesus por nós, como podemos esvaziar o nosso orgulho para que a cura e a restauração governe a nossa família nesta semana? O que eu tenho que deixar de lado? Coloque aí nos comentários o que eu tenho que deixar de lado, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho feito até hoje que está dando errado, que está sendo um modelo autoritário, um modelo totalitário, só eu que falo, eu falo mais alto que todo mundo e não está resolvendo. O que eu preciso deixar? Qual comportamento que eu preciso deixar para que essa grandeza da autoridade que Cristo nos dá, ela de fato aconteça na nossa família. Concluindo, resgatar a autoridade para vencer os gigantes não significa aumentar o tom de voz, não significa falar mais alto, mas aumentar o nível de amor, né, de serviço. Quando servimos uns aos outros no ambiente familiar, manifestamos o próprio caráter de Cristo. E contra esse caráter, o inimigo não tem poder de resistência. A bacia e a toalha, lembre-se disso, a bacia e a toalha são ferramentas espirituais poderosas para nos dar vitória nesse sentido. A bacia e a toalha. Exerça hoje essa função de tomar a bacia em suas mãos e a toalha em seus lombos e lavar os pés daqueles que caminham junto com você, daqueles que estão junto com você nas lutas diárias, nos perrengues da vida. Às vezes você trata muito bem, lava os pés das pessoas de fora, mas os pés das pessoas de dentro estão precisando de cuidados e você ignora. Pense sobre isso, reflita sobre isso e eu creio que você será muitíssimo abençoado. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos clamar ao Deus dos céus. Eu quero orar pela sua vida. Grande Deus, em nome de teu Filho Jesus, neste momento, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão que me ouve, que tem assistido esses devocionais, que tem aprendido com a sua palavra
e que tem, ó Pai, de alguma maneira sido edificado, tem sido mudado pela sua palavra, tem crescido espiritualmente. Hoje nós falamos sobre a verdadeira autoridade, a autoridade que não vem do grito, da imposição, autoridade que não vem do totalitarismo dentro dos lares, mas a autoridade que vem do Senhor, a autoridade que é dada mediante uma vida de serviço, mediante uma vida de humildade, uma vida de tomar a bacia nas mãos, a toalha nos lombos e lavar os pés daqueles que caminham conosco. Pai, nos dê misericórdia para que nós possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Nos dê a sua graça para que nós sejamos capazes, Senhor, de compelir esse comportamento nas nossas vidas, que nós sejamos capazes de colocar em prática esse comportamento nas nossas vidas. E que nós, Senhor, não tenhamos dificuldade de seguir o modelo que o Senhor nos propõe no seu evangelho, para que nós possamos ser felizes, bem-sucedidos. Pai, eu te peço que o Senhor continue nos dando inspiração aqui todos os dias, para que possamos trazer conteúdos que edificam, conteúdos que transformam, conteúdos que trazem crescimento. Grande Deus, eu peço a Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu oro tudo isso pedindo, abençoa o dia desse meu irmão, dessa minha irmã, seja com ele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima.